Deuteronômio, capítulo 25, fala conosco sobre a importância da prática da justiça. O autor nos mostra como a justiça faz prosperar o ambiente em que ela é aplicada. A justiça faz prosperar tanto a nação justa quanto a família que pratica a justiça. Muitas vezes no âmbito familiar você e eu permitimos algumas injustiças com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, que muitas vezes acabam deformando, gerando um ambiente de caráter deformado no que se refere à justiça. E é muito importante que nós tenhamos a visão bíblica desse assunto. Portanto, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se torne membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E se quiser ficar mais conectado, me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Deuteronômio capítulo 25 diz assim o texto sagrado: quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. O Senhor Deus, estabelecendo Israel, a nação de Israel, ele queria que a nação fosse uma nação justa, que o inocente fosse absolvido e condenado fosse o culpado. Esse tem sido, eu acredito, e um anseio da igreja no Brasil, que a nossa nação se torne uma nação justa. Nós somos muito conhecidos mundo afora e até por nós mesmos, pela injustiça que existe entre nós. Durante esse período de pandemia, a desigualdade social cresceu ainda mais na nação brasileira. Nós saímos, o extremo de rico e pobre já é acentuado na nação brasileira, mas a pandemia fez acentuar ainda mais isso, além de outras causas de injustiça. A justiça brasileira ela se torna cada vez mais em descrédito. Nós passamos a acreditar cada vez menos na justiça brasileira por causa dos resultados que ela aplica como um todo. Então, a nossa oração deve ser nesse sentido, que o bondoso Deus gere a nossa nação uma nação justa. Mas perceba que isso não é, meus irmãos, a injustiça da nossa nação, ela é uma consequência, muitas vezes, da injustiça que nasce dentro das nossas casas. Muitas vezes nós, enquanto cidadãos, somos injustos nos nossos relacionamentos, no trato, na palavra. Muitas vezes fala-se muito disso, que o nosso peso, o peso da nossa palavra tem perdido muito valor. Compramos e não pagamos, compramos sabendo que não vamos poder pagar, enganamos as pessoas. Muitos profissionais agindo de má fé, muitos fazendo acordos para prestação de serviço, sabendo que não vão cumprir ou não vão cumprir no prazo, e aí não dão satisfação ao cliente. Enfim, nós temos muito disso, um serviço péssimo na nação brasileira. Veja o que diz o versículo 2. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. O Senhor Deus, ele diz que a justiça deve ser aplicada, mas que a justiça deve ser aplicada da maneira correta, da maneira adequada. Perceba que aqui um preso ou um condenado, ele não podia ser açoitado não podia receber acima de 40 açoites. Eu não sei se você vai lembrar, mas lá aos Coríntios o apóstolo Paulo diz que recebeu 3 quarentenas de açoites menos 1. Porque qual foi a distorção da justiça? O Senhor Deus disse, a ordem era de que eu não podia dar além de 40. Então eles davam sessões de 39. Olha isso, a malandragem deles. Eles aplicavam sessões de 39, porque aí eles não feriam o mandamento.
Quando Paulo diz que recebeu 3 quarentenas de açoite menos 1, é exatamente por isso. Ele recebeu 3 sessões de 39 açoites, o que, diante da lei do Senhor Deus, estava errado. Contudo, uma outra coisa que é preciso ser vista nesse contexto é o fato, meus irmãos, de que o Senhor Deus não quer que a justiça seja aplicada em excesso, mesmo sobre alguém que é culpado. Esses dias eu estava assistindo a um pastor, ele tem um programa de vídeos de perguntas e respostas, e alguém perguntou para ele: pastor, é certo eu como advogado defender um criminoso culpado? E o pastor respondeu sabiamente e disse: sim, é claro, para que a justiça seja corretamente aplicada ao crime dele, para que não haja abusos, entende? Para que a punição não exceda o crime dele. Eu achei isso muito interessante. Depois, quando eu fui estudar, apareceu exatamente esse texto. No versículo 2, o Senhor Deus diz que ele deve receber os açoites com o número de açoites que seu crime merecer. Então, a punição ao criminoso também deve ser com justiça. Mesmo o culpado não deve receber uma punição acima daquilo que o seu crime merece. Versículo 4. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Isso é muito interessante, esse texto. Veja o que diz o comentário sobre o versículo 25, sobre o capítulo 25, versículo 4. A ordem de não amordaçar um boi enquanto está pisando grãos na eira para quebrar os talos, para joeirar, enfatizava a bondade e a justiça para com os animais que ajudavam uma pessoa a ganhar o pão de cada dia. O uso desse versículo por Paulo em 1 Coríntios 9:9 não implicava que Deus não se importasse com os bois. Paulo quis dizer que se Deus se preocupa com o boi trabalhador, quanto mais se preocupa com os trabalhadores humanos, especialmente aqueles que trabalham para o seu reino. Meus irmãos, a justiça, a nação justa que o Senhor Deus estava criando, ele visava justiça não apenas nos relacionamentos humanos, mas nos relacionamentos até mesmo com os animais. A justiça em todos os aspectos dela. Não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal, para que ele não fosse maltratado. Nós vemos muitos maus tratos com os animais também, muitos excessos, muitas injustiças. Não é a vontade de Deus que nós façamos isso. A ordem de Deus a Adão é que ele cuide, que ele gerencie a natureza, não que ele a maltrate, a destrua ou abuse dela. Versículo 13 diz: não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Deus ama a justiça, meus irmãos, e Ele quer que os seus filhos a pratiquem. Eu e você devemos praticar a justiça no nosso lar, no relacionamento com os nossos filhos. Nossos filhos precisam nos ver falando a verdade. Nossos filhos precisam ver que nós praticamos a honestidade. Nossos filhos precisam ver que nós pegamos apenas aquilo que é nosso e não queremos aquilo que é dos outros. Nossos filhos precisam ver que nós somos pessoas conscientes. A justiça deve permanecer, deve ser exercitada na nossa casa. Quando errar com o seu filho ou com sua filha, pedir perdão a ele e a ela. Já fiz isso diversas vezes com Nicolas, em muitos excessos. Depois eu vou lá e peço perdão a ele e explico por que estou lhe pedindo perdão. Cometo erros. Eu particularmente cresci num ambiente em que meu pai nunca nos pediu desculpas e ele cometeu muitos erros. Mas eu também entendo que meu pai não foi ensinado dessa forma. Então, meus irmãos, a prática da justiça ela faz prosperar o ambiente que a recebe. Se você quer que a sua família prospere em justiça, você precisa praticá-la. Se eu espero que o Brasil seja uma nação justa, eu preciso ser justo, eu preciso praticar a justiça na minha casa, na minha família, com Nicolas, com Carol. Porque do que adianta eu clamar a Deus por uma nação mais justa e nós praticarmos injustiça, usarmos produtos piratas, financiarmos muitas vezes o abuso,
trabalhista de outras pessoas. Não, precisamos ser justos em todos os nossos negócios. Então, pratique a justiça. O Senhor Deus ama a justiça, isso é agradável a Ele. Amém?